Tudo bem, Beatriz? Tudo bom, Flávio? Tudo bem, nós estamos aqui formalmente nos cumprimentando, né? Mas na verdade, pai e filha, né? Eu sou o professor Flávio. E eu sou a Beatriz, professora também. Um orgulho. E Beatriz, a nossa ideia aqui seria fazer um podcast de entrevistas. Eu estar entrevistando porque um orgulho muito grande para mim, né? Não só como pai, mas como cristão, é ver o seu canal no Instagram crescendo, defendendo os valores cristãos. Obrigada. Então a proposta aqui seria fazer um podcast. Eu te entrevistando, mas... A primeira convidada. Mas vamos quebrar um pouquinho as regras desse podcast. Não deixa de ser um podcast. Sim. Mas vamos fazer um bate-papo. É um bate-papo, eu não estou sendo entrevistada, a gente está conversando. Isso. Porque você sabe que eu quando falo, eu preciso me controlar, que eu falo demais. Não. Mas tem muita coisa para falar que é muito bom de ouvir também, gente. Então a gente tem que saber aproveitar a sabedoria dos mais velhos. E no próximo podcast eu vou me controlar um pouquinho mais nas minhas colocações e vou deixar você falar. Mas hoje eu queria fazer um debate mútuo. Vamos lá. Eu queria perguntar, eu também queria propor, eu queria e responder falar. Também, porque a gente tem muito. Pode ser assim? Com certeza. Vamos lá? Bora então, lá. Tamo junto, Beatriz. A questionadora. @questionadora no Instagram. E o resgate dos valores. Tamo junto. Fala um pouquinho rapidamente pra gente sobre esse seu canal, qual sua proposta, quais são suas reflexões. Então, eu comecei com essa página no Instagram na época da pandemia e eu falava mais, eu fazia poesias, fazia já críticas sociais, só que agora nesse período eu tô batendo mais forte nessa tecla das críticas sociais e principalmente valores católicos, porque era algo que eu tinha receio de falar e hoje eu aposto minhas fichas nisso e não tenho mais vergonha. Olha, você tem toda a razão. Infelizmente, nós estamos num tempo que parece que o certo virou errado, A famosa inversão de valores. Você disse aí dos valores católicos. Eu sou católico e eu tenho orgulho de falar que eu sou católico raiz, e eu penso que, mais do que católico, nós deveríamos pensar numa questão cristã. Porque o que me incomoda muito na sociedade de hoje, Beatriz, é que a gente vê as religiões, as religiões de verdade, desculpe, não estou falando religião de barracão, que a pessoa monta lá. Não, as religiões tradicionais cristãs, eu vejo elas às vezes se distanciando por pequenos detalhes entre si. Sim. Ao passo que elas deveriam se juntar e combater o mal. Por exemplo, nós somos católicos, nós somos devotos à Nossa Senhora. Se uma outra religião cristã não, vamos dizer assim, não é devota à Nossa Senhora e quer usar saia, meu Deus do céu, não tem problema nenhum. Sim. Se usa a sua saia, eu rezo para Nossa Senhora. O que nós temos em comum? O bem. Sim, os valores cristãos. Os valores cristãos. Então, é maravilhosa essa sua proposta. E eu queria aqui debater com você algumas perguntas que vão nesse sentido do que o povo cristão, verdadeiro cristão, valoriza, que é a família. Perfeito. Não é? Que é a família. Eu tenho acompanhado no seu Instagram você defendendo a família e tem muita gente, aliás, as pessoas de bem, que levantam essa bandeira da família. Porque por muito tempo, Beatriz, a gente sabe que a família ela foi sendo massacrada. Sutilmente ela foi sendo abafada. Sim. Então eu queria te perguntar uma coisinha aqui. Nós temos aqui emissoras de televisão e como todo setor da sociedade tem quem trabalha de um lado e quem tem trabalho do outro,
mas a gente vê emissoras tentando sutilmente, né? Implantar uma ideia diferente. Uma ideia diferente, contrária à família. Então eu queria saber de você o que você pensa, né? No caso de algumas emissoras do nosso país, né? Aliás, a gente sabe sabe qual é a de peso que costuma fazer isso, né? Procurar um entretenimento, né? Na forma de um reality show, procurando uma terceira metade, procurando colocar ali confinado pessoas, né? Que vão ali, vamos falar a verdade, né? Se bulinando embaixo de um edredom, como muitas vezes ficou sinônimo, né, desse reality show, o que está acontecendo ali embaixo, né? O que você pensa sobre isso? É uma afronta à família? Ou é normal? Segue o oba-oba e a liberdade tem que ser pregada? Olha, é ótima a sua pergunta mesmo, porque eu já falei sobre isso uma vez num vídeo. E o que acontece é que ficou uma coisa que eles tentam colocar como normal, né? Isso de terceira metade, né? No caso, a gente não vai entrar nos nomes, mas a gente sabe do que se trata, seria o que eles chamam de poliamor, né? Que é você... Poliamor. Né? Quer dizer, não é um amor fraterno, né? Não é esse amor poliamor é o rala-rala com todo mundo, vamos falar o português claro, né? É basicamente o que eles falam, né? A poligamia é o futuro do Brasil. Já ouvi essa frase uma vez, né? De uma artista que diz que a monogamia, inclusive, é uma instituição falida. E com isso a pessoa quer dizer que a família é uma instituição falida, né? Já ouvi o jornalista em podcast falando que a família é um núcleo produtor de neurose e que é um núcleo que estimula o fascismo. Tipo, olha os saltos que a pessoa tem que dar para falar que até mesmo de onde ela veio, porque, né, todo mundo veio de uma família. E se a pessoa não teve esse contato, aí ela que traz o ressentimento dela com o psicólogo. Então, uma pessoa que diz isso, que nasceu numa família dita tradicional, ela pode chamar os pais delas de fascista, então. Sim, e essa palavra, então o pai dela é fascista. Essa palavra já ficou bem banalizada, inclusive, né? Nem sabe o que falam, né? Usou uma palavra para rotular tudo aquilo que é contrário à opinião, à imposição, né, da família, né? E realmente essa questão do reality show, né, que surgiu, não sei se tem muitas pessoas que assistem ou não, mas eu fico bem longe disso. Aliás, eu tenho um nojo desses reality shows, eu tenho um nojo. Eles querem enfiar a goela abaixo, e eu falei uma vez assim, que a pessoa que ela não sabe se comprometer, não quer ter esse compromisso com alguém, realmente a pessoa que é um bom vivan e não quer abrir mão dessa vida, ela, ao invés de olhar para si, tentar buscar uma moral mais edificante, ela tenta impor para os outros que o que ela prega é uma liberdade maior de pensamento, é algo progressista e quem discorda é retrógrado. Então se inverte realmente os valores. Mas você sabe uma coisa, Beatriz, que me incomoda muito, né? Que me incomoda muito. Uma coisa é você ter a liberdade de fazer o que você quiser. Sim. Certo? Eu quero andar com Deus. Deus me perdoe, não vou falar Deus, não. É uma força de expressão, não tomar seu santo nome em vão, né? Saiu como uma força de expressão. Mas a pessoa que diz assim, eu quero andar com o mundo todo, quero andar com quem eu quiser, quero deitar com um, transar com o outro, vou numa balada, né? Para o nosso entendimento cristão, né? Para os cristãos isso é pecaminoso. Sim. Pecaminoso. E a gente tem que defender o viés cristão. Chega de ficar abaixando a cabeça. Eu sou cristão, então não, deixa ele falar o que ele quer. Mas só que nesse deixa vai disseminando o errado. Sim. Então se a pessoa quer fazer, desculpa, problema dela. Mas não vem agora, impor pra gente. Impor que a gente aceite. Impor
para os jovens, para as crianças que vêm vindo, como a opção errada da família, né? O que você acha dessa imposição que uma parcela da sociedade vem fazendo assim de maneira... me dá a impressão de que sem pensar, né? Mecanicamente, alguém joga na cabeça e ele reproduz que nem um papagaio. Sim, né? Porque é o que a maioria fala, então você quer se sentir pertencente, nem questiona mais, né? Às vezes falando por mim quando eu era jovem, às vezes você nem concorda com tudo, mas você se sente acuado, com medo de questionar, porque, nossa, se esses são os caras que estão no auge, os artistas, os caras legais, essa é a visão de muitos jovens, né? Então, se eu questionar, eu vou ser visto como careta. É o que nós falamos no começo, né? Onde o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. E veja, ao meu ver, um dos motivos do certo se tornar o errado, né? Que é a família, pai, a mãe, os filhos, um casal, né? Como a nossa religião propõe e outras religiões cristãs também como propõem. Como é natural, né? Como é o natural. Ser um par. Isso. Então, parece que essa ideia vai ficando errada, porque se eu não penso assim, como você disse, então não estou pertencente ao grupo, mas eu vejo que como eu estava dizendo, boa parcela disso é o silêncio dos cristãos. É o silêncio. A omissão. Não é? É o silêncio. Eu não vou falar nada. Sabe por quê? Porque eu sou de Deus. Então, deixa assim. Não. Ou muitos que realmente flexibilizam a sua fé, ou não conhecem a sua fé. Então, não nesse caso talvez da poligamia, mas em outras questões, muitos católicos, eu falo do que eu sei, né? Não sei como são os outros cristãos, mas muitos católicos não conhecem a sua fé. E nisso, eles vão relativizando, às vezes, até mesmo na sua própria vida, na sua postura do dia a dia. Eles não praticam porque não sabem. E acho que, assim, o que você não tem conhecimento, você não se apropria, você vai se deixando levar com a manada. Então, não é que a pessoa, muitas vezes, é a favor disso. Ela só simplesmente não sabe se posicionar. Você disse uma coisa... Eu também não conheço a fundo, assim, as outras religiões, respeito... Para mim, Jesus dizia assim, quem não é contra nós é a nosso favor, a nossa bandeira aqui é Jesus Cristo. Sim. Né? Mas falando especificamente da nossa religião católica, a gente tem muito que também estudar. Estudar os princípios católicos, não somente ir à missa e algo mecânico, nós temos que estudar, temos que estar cada vez mais engajado, porque... Quanto tempo uma pessoa perde? Olha, eu não vou nem falar assistindo um show, um jogo de futebol. Vou falar esse reality show, esses reality shows que existem aqui. E não perde esse tempo lendo um pouco, refletindo, um livro de formação, entendendo melhor os princípios, né? Sabe, Beatriz, uma vez eu vi assim uma propaganda de uma novela, né? Dizendo assim, o slogan, né? Sexo, traição, vingança, não perca a próxima novela. Eu pensei comigo, eu quero perder. O que eu mais quero é perder essa novela. Meu Deus do céu. É absurdo. É como se isso fosse como se fosse não, né? É aquilo que eles colocam como um atrativo, né? Então, na verdade, o que se perde na prática, né? É o ideal de fidelidade. Sim. Né? É o ideal de fidelidade. O que você diria dizer? Fica opcional, né? Fica opcional, né? E nós estamos falando aqui da questão da não poligamia, né? Sim. Que não é nenhuma religião cristã prega isso. Né? E é uma coisa que vem sendo banalizada e é esse o foco da nossa conversa. Mas eu queria, Beatriz, dar uma pequena puxadinha para um outro assunto que envolve também muitas coisas que a gente vê em televisão. Porque você sabe que a televisão pois quando eu era criança eu já ouvia isso, né? Um quadradinho que está lá na sua casa, né? Sim, e hoje em dia o quadradinho que está na sua mão. Exatamente, ele reina, ele impõe, né? É o Senhor de muitos. É o Senhor.
Aliás, uma vez achei muito interessante uma reflexão, não lembro se era charge, o que era, mas que estava assim, uma família antes da televisão, né? Tinha ali a imagem de Jesus no centro da casa, da sala, né? Tinha um altar ali, um altarzinho da imagem de Jesus, né? Nós católicos sempre temos ali a imagem de Jesus para refletir, para, né? Fazer lembrar, né? E depois foi passando, e toda a família ali junto, conversando, alguns momentos rezando, né? E depois um outro quadrinho ali da charge, sai a imagem de Jesus, entra a televisão. Sim. Entra a televisão. É isso que nós estamos vendo agora. Ela está tomando o lugar do princípio cristão. Então, nessa questão, eu vejo esse quadradinho da televisão impor ou banalizar, como você disse muito bem, algumas coisas, como a questão do matar. Veja bem, nós que somos cristãos, nós respeitamos os 10 mandamentos. Sim. Não pecar contra a castidade, não é? Não matar. Que deveria ser um consenso, né? Independente de ser cristão ou não. Não cobiçar a mulher do próximo, né? Valores universais. Né? Sim. E você vê nessa questão do não matar, né? Alguns, desde de desenhos animados, eu não sei se o original é assim ou se dublam desse jeito, né? Aquela frase, eu quero te matar, né? Eu vou te matar. Banalizando, né? E quando não, cenas de tiro e sangue. Até mesmo em desenho, né? Sim. Olha, às vezes a pessoa fala, não, mas acontece que isso aqui vai passar depois de determinado horário. Mas acontece que a chamada, a propaganda é feita no intervalo, ao meio-dia. E hoje em dia, né, com o celular, você na realidade nem tem essas restrições, porque a criança, adolescente, ele vê o que quer, quando quer, porque tá lá de livre acesso para todos, né? E querendo ou não, muitas famílias já não veem mais televisão, os mais velhos sim, mas as crianças acabam que elas têm livre acesso, né? As mídias foram transicionando para a internet, como a gente vê hoje, né, a Cazé TV, que tomou o lugar de uma das maiores emissoras, que era a única que transmitia os jogos, né, de futebol, e hoje na Copa a gente sabe que elas estão tete a tete, então elas foram tomando lugar, só que eu ouso dizer assim, potencializando esse perigo que você falou, antes tinha uma restrição de horário, mas a chamada já vinha em horário que a criança assistia. Hoje tá liberado. Tá liberado. Então você vê aí, vai passar um filme em determinado horário da noite, não, esse horário não tem mais criança acordada. Aliás, os pais hoje em dia vão dormir e as crianças ficam acordadas ali na cama, né? Com o celular. Com o celular. Né? Com o celular e a mãe pega no celular, tô cansada, ele tá com o celular, mas já ele dorme, ela não sabe o que ele tá vendo ali na tela. Ah, né? sim, o período que tá ali então, do lado. Esse negócio de criança, depois das 10 não tem criança acordada, posso passar determinado filme de violência, isso aí já não cola mais. Mas a chamada do filme com tiro, sangue, tá na propaganda durante o dia normal. Né? Então é uma banalização até da vida. Sim, esse estímulo ao que é errado, porque eu acho que quando a gente começa a querer atingir cada vez mais pessoas, só que você vê que a forma mais fácil de fazer isso, aí a forma mais rápida de fazer isso é chocando elas, né? Acaba que você vai pro lado da apelação. Então, na TV já tinha isso, hoje nas redes sociais, muito mais, porque os influencers, eles não prezam pela verdade, não prezam pela moral, porque isso não dá engajamento. O que dá engajamento é você falar, você ficou sabendo que a Virgínia e o Vini Júnior voltaram, o Vini Júnior ou o Neymar traiu não sei quem. Então, isso é o que a pessoa para assistir, infelizmente, a gente acaba reforçando, muitas vezes sem nem perceber. Você sabe que a gente precisa colocar no filtro, né? Sim. Às vezes, você vê ali, a gente pega um celular e vai rodando, vai olhando o Instagram, passa outro, né? Facebook, mesma coisa, você vai passando, de repente, você tem que se perguntar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? O que de bom tá trazendo, né? Nossa, passaram aqui
30 minutos e eu rodando aqui não me acrescentou nada. E a vida está andando aí, a vida está caminhando e eu estou aqui rodando banalidades. Só sendo o espectador, né? Rodando banalidades. Olha, outra questão já ainda né, nesse viés aí da questão da morte, né? Uhum. Você sabe que nós temos aí, nós estamos sem levantar bandeira nenhuma, não é esse o nosso objetivo. Mas nós estamos aí num momento, você disse, da Copa do Mundo, e é um ano também de eleição, né? Vamos apenas falar da questão cristã, apenas isso. Então, você vê que hoje nós estamos num mundo tão polarizado que os polos dizem assim, tomara que ele morra. Sim, né? sim. Não, olha, tal candidato já teve câncer, já está velho, tomara que ele morra. Aí o outro lado fala assim, sim, o outro lado fala assim, aquela pessoa está com problema ali no intestino, levou ali uma perfuração, tomara que ele morra. Os extremos, não estamos aqui defendendo bandeira política de jeito nenhum, nós estamos defendendo a vida. Né? Tomara que ele morra. E isso virou algo assim... Por não concordar. Banal. Então a tradição cristã, ela manda entre aspas, né? Ela propõe que a gente ame o nosso inimigo. Ame o nosso inimigo, né? Como isso confronta diretamente com a lógica assim, do mundo, do tipo, o mundo fica melhor sem ele. Sim, sim. Como que você observa isso, Beatriz, a questionadora, né? O canal Questionadora? Essa pergunta. Porque amar o inimigo não é fácil, hein? Não, a gente não consegue muitas vezes nem amar o colega. Amar o inimigo... O colega, aquele colega que já é mais chato, não necessariamente alguém que você tem como inimigo, já é difícil. Não, é uma coisa assim próxima à santidade, mas a gente está no mundo para isso, né? Sim. Para buscar a santidade. Que é um treino, né? Se perdeu os Beatriz, desculpa aqui, eu estou te interferindo muito na sua fala, mas amar o inimigo, se você não consegue amar o inimigo, pelo menos um desejo é a morte dele, sim, né? A gente está tendo que explicar o óbvio hoje em dia, exatamente isso. E o que você tem a colocar nesse sentido? Eu acho assim, não tem outro termo, é uma coisa muito triste. Porque na realidade o que acontece é que as pessoas elas não sabem mais conviver com o diferente. Tudo, eu não sei em que ponto que essa radicalização se tornou esse ódio, né? Porque você não concordar costumava ser algo aceitável e normal, né? Você não precisa concordar comigo. Mas hoje em dia, é a geração do ego frágil. Se você não concorda comigo, então eu te odeio, eu desejo mal pra você, você é um fascista. Na verdade, é uma falsa liberdade. Porque você é assim, você tem a liberdade para ter sua opinião, desde que não seja contrária à minha. Não é? Você pode ter sua opinião, desde que ela não seja contrária à minha. É a ditadura da opinião. Então não é uma liberdade, é uma imposição. É liberdade para mim e ditadura para você, né? É realmente por isso que hoje em dia está tudo muito polarizado. Porque quando você não sabe ter diálogo, nenhum lado vai estar mais disposto a ouvir se você só recebe ataque. Então, assim, não dizendo que um lado é mais errado que o outro, né? Apesar de, com certeza, um lado ir muito mais contra os valores cristãos, que é isso que se diz progressista, e de progressista só tem o nome. Mas, dos dois lados tem essa disseminação do ódio, né? E eu acho que realmente as redes sociais potencializam isso, infelizmente. Porque quando você vê briga, você para pra assistir. Quando você vê farpa, coisa errada, você para pra assistir. Sim. Infelizmente, é uma tendência do ser humano, mas que você tem que refletir e cortar pra não ficar reforçando esse tipo de conteúdo. Né? Você sabe, Beatriz, que no meu caso eu tenho assim uma formação vasta, né? Sou biólogo, sou matemático, sou administrador de empresa, neuropsicopedagogia, etc. Já escreveu um livro também? Aí você fez uma propaganda minha, Beatriz, muito obrigado. O Santo de Todos os Dias? Não, o Santo de cada... Eu tenho um livro em casa, mas é o Santo de cada mês. O Santo de cada mês.
E eu estou dizendo isso porque você sabe que eu vivo assim, convivo muito com jovens, né? Com alunos. Eu sou professor. E você quer ver uma coisa que bomba na molecada? Vai dar treta. É treta que fala isso? Eu acho que ainda usa esse termo, treta, porque hoje em dia eu não sou mais dessa. Porque se eu falar treta, tem que falar treta, senão pode aparecer com outra palavra, né? Então, vai dar treta. Nossa, vai ter briga na saída. Uhul! Gente, é uma coisa... animalesca. Sabe o que me faz lembrar? Aquele tempo dos gladiadores. Com certeza. Na Roma Antiga, as pessoas se espancando e todo mundo batendo palma. Eu não vou nem entrar no mérito de algumas lutas que a gente vê na televisão. Sim. Porque uma coisa é o boxe, né? Sim, não estou dizendo que é gostoso levar soco de luva de boxe também não sou muito apreciadora, rosto, mas né? ainda vai. Mas vai, né? Agora você vê ali alguns que tiram sangue, né? Lutas ali, um ringue, todo mundo torcendo. Se você for analisar o cara sai com o olho roxo, sangrando, e a turma... Se você for analisar a fundo, a gente não está muito distante dessa época dos gladiadores mesmo. Tipo, da época do Império Romano, que no Coliseu, né? Você pagava para assistir. O pão e circo, que você bastava ter um entretenimento de baixa qualidade, né, agressivo e animalesco, para o povo esquecer dos problemas da sua região, né, do seu país, que é o que acontece hoje. Beatriz, eu sei que você é uma pessoa muito estudada, e até eu vou te perguntar aqui, eu peço desculpas porque eu tenho medo de falar e errar nessa questão que eu vou trazer aqui para a nossa reflexão. Mas me parece também, Beatriz, que lá na Roma Antiga, alguma coisa também, tinha essa coisa de bagunça de sexo em alguns, não sei se eram setores altos da sociedade, né? Sim, tinha a poligamia, né? Também. Tinha a poligamia também, então parece que... As surubas, falar português. Parece que as coisas podem ter evoluído em todos os sentidos, mas... alguns aspectos continuam igual, como a gente não evoluiu, né, em algumas coisas. Só se mudou a roupagem, né? Sim, e você sabe que hoje em dia eu vejo também assim que existe uma provocação, né? A pessoa, parece que algumas pessoas, né? São poucas, mas infelizmente elas ficam em evidência. Elas querem ser anticristã, né? Anticristã. Sim. Eu lembro uma vez, eu conversando com meu falecido pai, eu dizia assim: pai, vai ter um momento na vida que a gente vai ter que pedir desculpa por ser cristão. Desculpa aí, hein? Desculpa aí, eu sou cristão. É o nosso foco da conversa, né? É o defender a nossa fé. É o certo que virou o errado, errado virou o certo. É isso que nós estamos debatendo, né? Eu falei: pai, vai ter um momento que a gente vai ter que falar: desculpa aí, eu sou cristão. Porque dependendo do lugar onde você estiver, se você tem um crucifixo, um escapulário ou alguma coisa assim, tem pessoas que olham tortas. Eu até queria entrar nesse assunto porque esse ano ainda teve vários, eu posso dar vários exemplos, mas eu vou dar um específico que eu acompanho mais nas notícias, que foi o dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, que gente, uma coisa que muitos não entendem. Você não levantar a bandeira do feminismo não quer dizer que você é contra a mulher, que você quer que a mulher perca direitos. Você só está lutando de uma maneira diferente, porque o feminismo prega um monte de coisas contrárias aos valores cristãos e tem muitos cristãos que não sabem disso. Eu era uma dessas que defendia, mas quando eu comecei a perceber que lá no fundo tem um problema, que é problemático o viés que elas pregam, aí eu me afastei. Mas o que acontece? No dia 8 de março, no México, teve o ataque às igrejas, colocaram fogo, jogaram coisa nos cristãos e os católicos formaram uma corrente humana para proteger a igreja. Então, realmente, uma coisa que não estão falando é que, porque como o cristianismo foi por muito tempo a religião da maioria em muitos países, inclusive no Brasil, muitos não pararam para pensar que hoje em dia não é mais assim. A gente está virando minoria,
está sendo realmente perseguido, só que é um absurdo. Você falar que cristão é perseguido, o pessoal já torce o nariz e fala, não, mas vocês é que perseguem. Eu acho que ficou parado no tempo. Quer dizer, é um absurdo a pessoa usar uma data tão bela, né, que é o 8 de março, né, o refletir sobre os direitos da mulher, a igualdade, né, porque eu vou fazer uma brincadeira aqui, né, para mim, mulher igual a homem, poxa, eu acho que a mulher é muito mais que o homem, desculpe aí, mas a mulher é algo espetacular. Ser igual não nos torna especiais. A gente quer se igualar ao homem, mas a gente tinha que saber que a nossa beleza você veja bem, voltando à questão da religião, né? Nós católicos, Jesus precisou de uma mãe, precisou não, né? Ele quis nascer do ventre de uma mãe. Para que nós pudéssemos ter uma mãe. Não é isso? São José foi o pai adotivo de Jesus. Então, nós temos hoje Nossa Senhora e depois São José. Sim, então você vê que a mulher, para mim a mulher é muito mais que o homem. Eu digo para os meus filhos assim, olha, ame seu pai e sua mãe, mas só que sua mãe você ama muito mais, muito, porque mãe é algo único. E usar uma data dessa como defesa da mulher para atacar uma igreja como se a igreja fosse algo contra. Que vai contra o valor da mulher, muito pelo contrário. Quer dizer, estão se deturpando os motivos, não é isso? Tem o pessoal, eu vou colocar assim, essas pessoas de fora da igreja, ou que se revoltaram com a igreja, muitos inclusive que dizem que não acreditam mais em Deus, foi por meio de decepções e a pessoa não buscou entender a fé. É como se tendo sofrimento, então isso contradiz o Deus ser bom, né? O fato de Deus ser bom. Mas não vamos entrar nesse assunto mais pra frente. Mas o que acontece é que as pessoas, elas não sabem, não entendem a fé cristã. Muitos, como eu falei, muitos católicos mesmo não entendem. Imagina quem é de fora. Eles fazem uma leitura superficial, às vezes só do que ouviram falar, nunca nem leram a passagem. E aí uma coisa que muitos usam como bandeira para falar contra a gente mas na Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa. Só que ser submissa, hoje em dia essa palavra ficou pejorativa, mas não quer dizer você servir o homem e estar abaixo dele. Submissa, uma vez um padre falou, que é estar sob a mesma missão. Puxa, e a mulher, ela é a base. O homem pode guiar, mas olha aí, a mulher fica, por que a mulher não pode ser líder da família? Ninguém está falando que o líder é melhor. Ele, não é porque o homem vai guiar em algumas coisas que ele não vai considerar a mulher. Ele deve consultar o homem cristão, a mulher para tudo e colocar ela à frente, porque fala que é para o marido servir, amar a mulher como Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja servindo a ela. Só que essa parte todo mundo convenientemente segue. Interpreta-se ali, né, ao pé da letra e deturpa é o que nós falamos, né? A gente precisa estudar melhor para poder defender. Exatamente. Muito bem, Beatriz. Apenas para a gente ir encerrando, eu gostaria de fazer uma última reflexão aqui. Vamos lá. Que é o seguinte: o Estado é laico. O que dizem? O Estado é laico. Bom, se o Estado é laico, então eu não posso, numa escola pública, ter ali na sala de aula um crucifixo. Bom, eu não vou dar minha opinião nesse sentido. Vamos dizer que eu engulo seco e aceito. Porque... Mas... O Estado é laico, mas as pessoas não são, né? É isso que eles esquecem. Tentam apagar em nós a fé. Você vê. Agora, se o Estado é laico, né? Não posso ter um crucifixo numa igreja, numa escola, né? Vamos respeitar isso aí. Só que Halloween pode, né? Festa de Halloween na escola. Eu vou longe, colocar ali a fantasia do capeta, não é? Porque se banaliza mesmo a figura. Porque o que é o demônio? O demônio é aquele que se rebelou contra Deus. Muitos acham que é uma figura simbólica, né? Mas não. Então aí tem um viés anticristão. Você pegou um Então aí eu posso, meu aluno pode ir numa escola pública, ele ir fantasiado de Halloween,
certo? Com a foice da morte, com o capeta, com E o que eu vou for. mais longe. Mas aí o Estado é laico, porque se... olha, eu me aposentei na rede estadual. Graças a Deus, ninguém Nunca chegou a me criticar detonou por por eu usar usar o escapulário. escapulário. Mas Saiu na não era sei, certa. não sei como é que vai ser daqui pra frente. Então, e eu vou mais longe, porque o Estado fala de você não poder falar do cristianismo, enfim, tem o ensino religioso como optativo, mas se se um professor resolver falar das religiões cristãs, assim como no ensino religioso ele poderia falar do budismo, do islamismo, eles miram só no cristianismo, então o Estado não é laico, porque laicidade deveria ser neutralidade, ele é anticristão, porque nas escolas públicas você não só pode, como eles promovem isso, é você falar das religiões de matrizes africanas. E eu não estou dizendo que é pra gente não falar, é ótimo conhecer, né, as religiões. Cultura. Todo padre estuda, faz filosofia, Cultura. estuda as religiões de forma geral, mas é aí que tá, você pode falar disso, nem que seja para estudar a cultura de um povo, mas não pode falar do cristianismo. E outra coisa, eu vou levantar aqui um assunto que umas 2 semanas atrás virou notícia, que é o Ministério Público do Ceará que notificou, tinha esquecido a palavra, isso mesmo, notificou uma escola católica por fazer atividades católicas. Então, assim, o óbvio tem que ser dito. É o que nós falamos, nós vamos ter que pedir desculpa por ser cristão. Tá chegando nesse ponto. Assim, porque o que as pessoas não entendem o ser laico é você ter a neutralidade, mas você não vai interferir na liberdade religiosa do outro, porque a liberdade religiosa é protegida pela Constituição Federal. Então, o que eles fizeram foi infringir a lei, e muitos não sabem, e por isso que eu falo, realmente o conhecimento é poder. E aí o que acontece? Eles têm 20 dias para tornar essas atividades religiosas optativas, mas o pai e a mãe que matriculou o filho nessa escola, ele não só sabe como ele quer que o filho tenha essas atividades. Lógico. Aí, se a escola é católica, se a escola é adventista, ou seja... E particular, né? E particular, você se matriculou ali porque você quis. Foi deixado claro no matrícula. É porque você quis. Ninguém é obrigado a se matricular numa escola católica, numa escola adventista. Agora, uma vez que você está lá dentro, você tem que respeitar os princípios daquela religião. Daquela religião. Tem que ser dito óbvio. É a mesma coisa. Você vai num templo budista, você não é budista. Mas se você vai lá visitar, vamos supor, turisticamente, e o pessoal falou aqui, vamos supor, tem que tirar o sapato. Eu tiro. Sim. Eu tiro. Ninguém É respeito. questiona, né? É respeito. É você tá indo na casa do outro. Não é isso? Poxa, Beatriz, olha, tem tanta coisa aqui para a gente conversar, para refletir. Eu queria te convidar para a gente voltar aí numa próxima edição, num próximo podcast, para estar refletindo isso. E eu queria deixar aqui um chamado. Você que é cristão, para de picuinha, de ficar um pegando os detalhezinhos do outro. Pô, lá, ele tá com a camiseta de Nossa Senhora aí. Aí o outro fala assim, não usa calça jeans, não pode usar calça jeans, é só saia. Nossa, cabelo comprido. Para. Vamos voltar no que importa. Enquanto as religiões cristãs verdadeiras, sim, se confrontam, o inimigo cresce. Exatamente. O inimigo cresce. Então, Beatriz, eu queria agradecer muito aqui a sua presença. O seu Instagram é @questionadora. @questionadora. E, Beatriz, eu queria aqui te convidar para junto formarmos aqui eu tenho um Instagram também muito tímido, é um grãozinho de areia perto do seu, chama-se Resgate dos Valores. Eu sigo lá, gente. E eu queria propor aqui para a gente unir essas forças, assim como eu estou propondo para que os cristãos se unam contra o mal, né? Contra o anticristo. Eu queria propor aqui para que a gente unisse os nossos meios de comunicação e pudéssemos fazer outros podcasts questionando, refletindo, porque a mídia...
a tecnologia tem que ser usada a serviço nosso favor. e a serviço do Senhor. Amém. É isso. Tá? Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado Muito pela feliz sua com essa presença. parceria. Muito obrigado, viu? Obrigada.